Olá, gente, tudo bom? Bom dia para vocês. Primeira vez aqui no Rio Grande do Sul, sofrendo muito frio. E eu fiz o favor de ainda esquecer o meu casaco lá em São Paulo, mas uma irmã generosa me emprestou dela. Estou muito feliz de estar com vocês. Queria agradecer a Neia pelo convite. Queria dizer que eu estou muito alegre de estar aqui com vocês. E eu sou a Jacira, sou recentemente mestra num programa interdisciplinar do Mackenzie em Educação, Arte e História da Cultura. E eu sou autora desse livro aqui, que se chama O Estigma da Cor, que fala sobre o racismo e desigualdades sociais no Brasil a partir de uma perspectiva bíblica, a partir de uma perspectiva teológica. Esse livro está sendo vendido, eu trouxe pouquíssimas unidades aí nos estandes, se você quiser conhecer um pouco mais. Recentemente escrevi um outro livro que se chama Hiperconectados, que é sobre a sabedoria bíblica aplicada ao século que nós estamos, as mídias sociais. Esse livro ainda não está disponível pela Mundo Cristão, vai estar disponível aí em julho e espero que abençoe vocês. Indo direto ao nosso ponto, o texto bíblico que nós vamos ler hoje está em Filipenses. E aí eu queria contextualizar para vocês o que está acontecendo aqui em Filipenses. Nós vamos ler alguns versículos de Filipenses 2. Nesse texto, o apóstolo Paulo está falando aos Filipos sobre a humildade cristã que deve ocorrer em detrimento da humildade de Cristo. Nós, enquanto imitadores de Cristo, nós devemos participar, nós devemos ativamente procurar a humildade, tal qual o Senhor Jesus foi humilde. Então, em Filipenses 2, versos 3 e 4, o apóstolo Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Senhor, muito obrigada pela sua palavra, obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor continua nos falando ainda no tempo presente. Fala conosco, fala no nosso coração, abre a mente de cada um dos meus irmãos, a mente e o coração, para que a gente seja penetrado, Senhor, pela sua palavra, que é poderosíssima, né? E que ela possa transformar as nossas vidas. Senhor, eu peço em nome de Jesus. Amém. É uma coisa interessante que às vezes a gente fica falando que nós precisamos voltar a ser a igreja primitiva. Isso realmente é algo muito necessário. Nós temos um modelo de igreja primitiva que é muito importante para os nossos tempos e da gente aprender. É um modelo, mas a grande questão é qual igreja primitiva que a gente quer ser. A gente quer ser a igreja lá de Coríntios, que tinha um monte de problema. A gente quer ser a de Éfeso, a gente quer ser de Filipos. Qual que é a igreja primitiva? Não existia uma igreja primitiva, existiam várias igrejas primitivas. Aqui no contexto de Filipos, o que a gente está vendo? Aqui eles sofriam de partidarismos. Tinha literalmente briga entre eles. O apóstolo Paulo aqui vai falar sobre duas irmãs, a Evódia e a Síntique. Paulo estava trazendo uma correção aos sentimentos e às ações facciosas que estavam acontecendo naquela igreja. E aí, quando ele fala sobre isso, os leitores originais sabiam do que ele estava falando, sabiam do que estava acontecendo, sabiam do que estava ocorrendo naquela igreja. E aí a gente precisa contextualizar sempre o texto bíblico aos nossos contextos, que é para fazer sentido. A gente não vive lá naquele período, a gente não está no século I, a gente não está naquele contexto cultural, a gente precisa aplicar o Brasil. Como que a gente aplica isso? Aqui a gente primeiro precisa entender o nosso tempo para poder contextualizar esse texto no nosso tempo. Então, para fazer isso, a gente precisa olhar primeiramente alguns séculos atrás. No século XIX e anteriores, a gente tem uma marca muito predominante na nossa cultura, que é a questão do imperialismo e do colonialismo. A partir disso, a gente violou direitos, a gente classificou pessoas, a gente classificou a criação de Deus como uma sendo superior e a outra sendo inferior. A gente basicamente sentou no trono da criação de Deus e disse para Deus que Deus errou na sua criação em algumas pessoas e que outras são muito melhores. A gente olhou para Deus e disse: o senhor errou, acertou nisso aqui, mas isso aqui o senhor não mandou muito bem, não.
E aí a gente disse para Deus, naquele cara que fez toda a criação e disse que ficou tudo muito bom, a gente disse, não, mas o Senhor não. Essa parte aqui não ficou tão boa assim. Estou amando, estou no santo dos santos, a fumaça está me escondendo, só os olhos do Senhor me veem, amei. Século XX, a gente tem duas grandes guerras. Esse é um dos séculos onde a gente evolui muito como humanidade no sentido científico. Século XX, você vai se lembrar, os avanços científicos foram muito grandes, mas também é um século curioso, é um século extremamente contraditório, porque enquanto a gente avança em tecnologia, a gente usa essa tecnologia para acabar com o nosso irmão. Então, a gente... Está muito engraçado isso aqui. A gente tem duas grandes guerras. A primeira grande guerra, que acontece em 1914 a 1918. A segunda guerra, que acontece em 1939 a 1945. A Guerra Fria, que acontece em 1947 a 1991. Então, quando a gente fala do século XXI, a gente tem que ter contextualizado o que aconteceu nos séculos passados para entender qual que é o legado, tema aqui do nosso encontro. Qual que é o legado que a gente tem desses períodos hoje em dia? A gente tem aí uma herança de um século passado de divisão, literalmente muros. Recentemente eu estive em Berlim, na Alemanha, sei que é muito da cultura de vocês, lindíssima cidade, inclusive, e eu visitei os muros, o resto dos muros de Berlim. Gente, não faz muito tempo que isso aconteceu. Faz pouquíssimos tempos. A gente está falando de questão de século, um século. A gente, quando fala século, parece que é muito tempo, são 100 anos. Entende? Faz muito pouco tempo. A gente tem uma herança desse períodos passados de muita divisão. E é aí que a gente contextualiza com o que a gente acabou de ler do texto bíblico. A gente tem a visão de mundo por causa desses períodos passados, agora no século XXI, de muita facção e divisão e partidarismo. Isso não é apenas na igreja, ou melhor, isso não é apenas no mundo, mas isso entra na igreja também. E aí é interessante que, às vezes, quando a gente lê essas coisas, a gente acha que é só o mundo, é só lá fora que está tendo isso. Mas aí, quando você lê o texto bíblico, o apóstolo Paulo não está falando com o mundo secularizado, ele está falando com a igreja, está falando com a igreja de Filipos. Ele está dizendo, vocês estão agindo com partidarismo e de forma facciosa. Então, antes da gente ler um texto desse e avaliar o mundo, a gente deveria ler um texto desse e avaliar a nós mesmos. E mais do que isso, mais do que olhar para Evódia do meu lado, ou Sintique do meu lado, eu tenho que olhar para mim. Tenho que olhar o que eu estou fazendo para reafirmar essas atitudes. Então, período que a gente vive, o século XXI, a gente vive uma forte crise civilizatória e humanitária. A gente vive marcado por divisões, por partidarismo, por violências, por tribalismo, por racismo, xenofobias, etc. e tal. Crises migratórias, crises econômicas, preconceitos diversos. A nossa modernidade está em crise. Você não precisa acreditar em mim. É só você ver, olhar lá as notícias, você vai ver tudo isso que eu falei. E isso vem por causa de um individualismo muito grande, fruto dos tempos passados, que foi construído e foi construindo a nossa cultura que está hoje. A grande questão é que, o que a gente vai fazer a respeito disso? Isso aí está posto, não tem como mudar, tá aí. O que a gente pode fazer com relação a essa realidade? E aí a gente volta ao texto bíblico. O apóstolo Paulo está dizendo, nada devemos fazer por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, desse texto a gente consegue extrair pelo menos 3 coisas. Como uma boa batista, agora eu estou presbiteriana em São Paulo, mas eu fui criada na batista. Como uma boa batista, sempre mensagem com 3 pontos. Primeiro ponto, em tempos fragmentados como o nosso, nós devemos buscar cada vez mais firmemente a unidade. Esse ponto ele é muito essencial, porque apenas um órgão da sociedade é capaz de pensar a unidade da forma plena. E esse órgão é a igreja. É só a gente.
E aí você olha para João 17. Em João 17, nós estamos tendo os últimos momentos de Jesus. Jesus ele está fazendo uma oração ali. Ele faz oração por duas coisas. Primeiro, ele ora por si mesmo, no início dos capítulos, e depois ele ora pelos seus discípulos. E aí ele fala que não está orando só pelos seus discípulos naquele momento, os 12, mas ele está orando inclusive por nós, pelos que haveriam de crer. Ele está falando sobre nós também. E ele ora por uma coisa muito específica, ele ora pela unidade da igreja. Ele fala da Trindade, ele diz que como a Trindade é, que a igreja também seja unida dessa forma. E que essa unidade nossa seja demonstrada ao mundo e de forma que as pessoas glorificariam ao Pai por causa disso. Gente, a última coisa que alguém fala é uma das coisas que ela mais quer ser lembrada, quer ser recordada. Eu estou falando muito rápido, né? Eu peço perdão. A última coisa que alguém fala é aquela que vai ser mais lembrada. E a última coisa que Jesus Cristo fala é sobre a unidade, é sobre a Trindade. E ele ora pelos seus discípulos, e essa oração do sacerdotal de Jesus, ele diz que essa unidade ela não vai ser produzida pela gente mesmo. Se a gente for agir da forma que nós, enquanto humanos, depravados, pecadores, vamos agir, a gente não vai fazer isso que o apóstolo Paulo está dizendo, não. O apóstolo Paulo está dizendo para você olhar para o seu irmão que está ao seu lado e dizer que ele é superior a você. A gente não faz isso com naturalidade. Isso não é produzido por nós mesmos, não. Pelo contrário. A gente quer considerar o outro menor. A gente quer ser servido. A gente não age como Jesus naturalmente. Então, chama a atenção que Jesus ele diz que essa unidade plena não é produzida para a gente e não teria como. Ela é produzida pelo próprio Deus. Ela é produzida pelo próprio Espírito de Deus, se a gente o buscar. Se a gente buscar a Deus. E aí é interessante uma parte dessa oração. Em João 17, 21 a 23, Jesus Cristo está dizendo que o mundo vai crer que Deus o enviou a partir da unidade e harmonia de seus discípulos. Presta atenção no que Jesus está falando aqui. Jesus não está dizendo que o mundo vai crer a partir da nossa palavra. Jesus não está falando que o mundo vai crer a partir do que a gente diz. Ele está falando literalmente pela unidade, pela harmonia, pela busca do florescimento da sociedade, as pessoas vão ver que, de fato, eu sou o Messias. Olha a responsabilidade desse negócio. Olha a responsabilidade que Jesus coloca nas nossas mãos. E aí você vai para Tiago 4, 1 ao 7. O apóstolo fala que as guerras e contendas que existem entre nós, tal qual existia lá em Filipos, ela vem por causa das paixões que estão guerreando dentro de nós. Não vem por causa de Deus, vem por causa de que nós estamos distantes de Deus. Quanto mais distante de Deus nós estamos, mais guerras, paixões triviais, problemáticas nós vamos produzir dentro e fora da igreja. Então, ele diz, Tiago vai dizer, como que você resolve isso? Ele diz, submetam-se a Deus, resistem ao diabo e ele vai fugir de vós e finalmente vocês vão ter unidade. Nós precisamos de uma boa teologia de unidade e amor, de harmonia. Isso quem produz é a gente, é o Espírito Santo de Deus. Se procurar isso lá fora, você não vai encontrar. Por mais que as organizações sejam boas, elas estão pensando no benefício que vai haver. É apenas o cristianismo, é apenas pessoas que seguem a Jesus Cristo que fazem o bem por causa de Jesus, não por causa de um benefício que vem a partir disso. Segundo ponto, nós devemos ser humildes e considerar os outros superiores a nós mesmos. Essa é uma das partes mais difíceis para a gente. Essa é uma das partes mais difíceis para a gente. E a gente tem uma sabedoria popular que fala que como a gente trata o outro diz mais a respeito de nós mesmos. Isso aí não é algo que a cultura veio a dizer agora, uma novidade para a gente. Na verdade, Deus já está falando isso, a gente já está vendo isso no texto bíblico há muito tempo. Tiago I fala
O apóstolo fala, primeiro, nós nascemos da palavra. Segundo, nós ouvimos a palavra. Quando nós acolhemos a palavra, nós devemos praticar a palavra. E aí o pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele fala que nós não podemos separar, abre aspas, não podemos separar o relacionamento humano de comunhão divina. 1 João 4:20 fala sobre isso também. Sabe o que isso significa? É que os 2 grandes mandamentos, o subtítulo do meu livro é Como o racismo ou desigualdade social fere os 2 grandes mandamentos de Cristo. Às vezes a gente acha que são coisas separadas, mas não é verdade. As 2 coisas estão juntas. Jesus Cristo fala, você deve amar a Deus sobre todas as coisas e em virtude disso você ama o próximo como a ti mesmo. Não tem como separar as 2 coisas. O amor ao próximo manifesta a forma das obras que a gente tem com o próximo, manifesta se a gente conhece a Deus ou não. O apóstolo João vai falar isso. Então, o que o texto bíblico está falando? O que está sendo dito assim, aqui? É que a forma como você trata a pessoa vai dizer se você de fato foi transformado pelo Espírito de Deus ou não. Porque Deus se manifesta também a partir do meu irmão, a partir da pessoa que está do meu lado. O que isso significa? Que não adianta você vir à igreja, você vir em congressos, você comprar vários livros teológicos, você simplesmente viver uma vida de religiosidade. Deus não está interessado na religiosidade, Deus está interessado no seu coração. Não adianta você vir à igreja, levantar as mãos e tudo mais, essa vida religiosa, e você distrata o seu irmão. Você age com partidarismo. Você odeia a pessoa. Eu vou colocar ponto nos is. Você odeia a pessoa do seu lado porque ele não tem a mesma posição política que você. Você não fala com a pessoa porque ela não tem a mesma posição política. Você deixa de observar, de tratar bem o seu irmão porque ela não tem o mesmo tom de pele que você. Você despreza a outra pessoa porque ela não é do mesmo gênero que você. Se você faz isso, o que a Bíblia... Não é Jacira Monteiro que está falando, é a Bíblia. Deus está dizendo, você não conhece Deus. Porque Deus, ele transforma o nosso coração de modo que as nossas ações são diferentes. E as nossas ações de unidade, de compaixão, de misericórdia, de amor, testifica que nós nascemos de novo e testifica ao mundo que nós somos de Deus. E mostra que Jesus, de fato, é o Messias. Está tudo junto. Amar ao próximo mostra se você ama a Deus ou não. As 2 coisas estão juntas. Sou eu que estou falando. É a Bíblia que fala. Ai, eu não gostei. Então reclama com Deus. Faz uma oraçãozinha aí. Fala para ele, Deus, eu não gostei muito dessa parte. Eu acho que ele não vai ligar muito para o que você pensa. Mas pode tentar ir. 1 João 4:20, o apóstolo diz assim, se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Os 2 mandamentos estão juntos. Se você não presta atenção, se você não liga para a pessoa que está do seu lado, na frente e atrás, você está demonstrando de alguma forma que você não está conhecendo a Deus. Bíblia. Não há como amar a Deus com amor genuíno, vir à igreja com ações religiosas, como se isso fosse, de fato, mostrar que você conhece Deus. Não é vir aqui chorar, você pode chorar quanto quiser. O nosso trato com o próximo revela se, de fato, nós amamos e conhecemos a Deus. E aí você vê em Tiago 2, que ele fala de novo sobre problemas que nós temos dentro da igreja. Ele fala, olha, seguinte, se você estiver na igreja e aí entrar um rico, alguém que você sabe que é importante na sociedade e tudo mais, e você disser para ele, olha, senta aqui no melhor dos lugares que nós temos aqui, senta aqui. E aí, se entrar um pobre, literalmente, o Tiago 2, leiam depois. E aí o apóstolo fala, se entrar um pobre, você diz, não, senta aqui no estrado dos meus pés, aqui, ó, aqui embaixo, tá bom para você. Aí ele fala, vocês não vão ter feito acepção de pessoas?
O que é acepção de pessoas, trazendo para o bom português? Seria discriminação. É uma ação discriminatória. E aí, o que o apóstolo Tiago diz? Ele diz que quando vocês acham assim, vocês estão pecando. O que Tiago está dizendo? Ele está dizendo que racismo é pecado, discriminação é pecado, etnocentrismo é pecado, partidarismo é pecado. Antes de você ter um problema racista com alguém, com a pessoa do seu lado, você está tendo um problema primeiramente com Deus. Todo pecado é um pecado primeiramente contra Deus. É você julgar a Deus pela sua criação. E aí, quando a gente faz isso, pelos títulos de alguém, a gente reconhece ou não, se a gente supervaloriza alguém, subvaloriza o outro, a gente está julgando a criação de Deus. A gente está dizendo que na escala da criação de Deus, a gente faz essa acepção e diz, não, uns são melhores, outros são piores. E aí, quando você olha para o texto bíblico está dizendo que Deus, ele não faz acepção de ninguém. Então, uma sociedade como nossa, injusta, desigualdade e tal, a gente olha para Jesus Cristo, a gente vê que ele não age com imparcialidade. Mas a gente age, a gente naturaliza, a gente não faz nada. Então você olha que Jesus, ele valoriza tudo, ele inclusive coloca dois povos juntos que não se comunicavam, os samaritanos, os judeus. Jesus, ele não age com essa parcialidade que a gente age. Na fé cristã verdadeira, não há nenhum espaço para esnobismos e discriminação. Se você vê algum espaço no seu coração para isso, saiba que você está pecando. E o que é a recomendação bíblica? Arrependa-se e creia no Evangelho. É preciso que a gente tire isso, de forma intencional mesmo. Ou então a gente vai estar agindo como o mundo. Não vai ter boas obras, as pessoas não vão glorificar o Pai que está no céu, não vão reconhecer a Cristo pelo Messias. Tem muita gente que deixa de crer em Jesus Cristo, não é porque eles não amam Jesus ou não querem conhecer a Jesus, mas é por causa que as nossas obras estão tão más que revelam Jesus feio, que não é o Jesus da Bíblia. Já foi dito que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. As nossas ações revelam Jesus Cristo. E se as nossas ações são feias, são discriminatórias, são de partidarismo, a gente revela um Jesus feio demais. E não tem como alguém querer esse Jesus. Ponto final. Simples. Terceiro ponto. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente que nós devemos buscar o bem comum, não só o que é o nosso. Ele diz que cada um tem em vista também o que é do outro, não só o seu. Aqui ele está destruindo todas as ideias com relação ao individualismo ou hiperindividualismo. A gente não deve simplesmente olhar para nós mesmos, nós devemos primeiramente olhar para o nosso próximo. A gente vê que a queda lá em Gênesis 3, ele produziu uma falha de relacionamento. Nosso problema é falha de relacionamento. Nós não temos mais relação com Deus, nós não temos relação com o nosso próximo, nós não sabemos cuidar muito bem da criação de Deus. Então Deus, ele sabe que não tem como nós cuidarmos muito bem do cosmos. Então ele envia Jesus Cristo para reconciliar consigo mesmo toda a criação. Nós com Deus, nós com o nosso próximo, nós com a criação dele. Então, as consequências, da queda são gerais. E Deus, ele nos chama para observar a criação que está em queda, que está sofrendo, e trabalhar para a reconciliação e o florescimento do cosmos. Nenhum cristão é chamado para o hiperindividualismo. Nenhum cristão é chamado para o individualismo. A nossa vida deve ser em prol do outro. A nossa vida deve ser em prol do florescimento da criação. O que eu estou dizendo? Você na sua profissão, você no seu estudo, você aonde quer que você esteja indo, você foi convocado por Deus para ser um agente de reconciliação. Se você não está sendo, você não entendeu a sua missão nesse mundo, seu propósito, você precisa melhorar. Essa é a nossa vocação.
Nós somos em Cristo reconciliados com Deus, Romanos 6,10. Nós somos reconciliados uns aos outros, Efésios 4,4. E nós vemos em Romanos 1 que a criação ela geme com dores de parto, ela também precisa de reconciliação. Jesus Cristo vai fazer isso de forma geral, no final, mas nós somos chamados no dia a dia para fazer isso. A injustiça que ocorre, essa cultura de injustiça, essa cultura de indiferença no cosmos, ela revela que nós não entendemos quem é o nosso Messias. Nós não entendemos qual é a nossa vocação no mundo. E a gente precisa recuperar isso. Então, como eu falei anteriormente, nós estamos vivendo um período de forte crise civilizatória. A gente não sabe ser civilizado. A gente fala que a gente é civilizado, mas a gente não age como civilizado. A primeira oportunidade de apontar o dedo para o meu irmão que não pensa como eu faço. Na primeira oportunidade, Jesus Cristo fala, ó, aquele que não tiver pecado pode jogar a primeira pedra. E aí a gente acha que a gente não tem pecado, a gente pega um monte de pedra, não é nenhuma. A gente pega todas. Aquela pessoa que não tem a mesma posição ideológica que eu não quero só acabar argumentativamente, eu quero acabar de forma intensa mesmo. E aí a gente vê o mundo entrando na igreja, que são partidarismo, que são sectarismo lá fora, que deveria ocorrer lá fora, porque eles são dominados pela carne, mas nós deveríamos ser dominados pelo Espírito, e aqui deveria ser diferente, para demonstrar a unidade do corpo de Cristo. Mas não, nós agimos da mesma forma. Como foi que passamos esses últimos anos? Como é que estamos passando agora? O que é que a gente está fazendo de diferente do mundo? Quais são as obras que as pessoas olham de unidade? Que as pessoas olham para poder entender que Cristo de fato é o Messias? O que é que a gente está fazendo? E aí olha para o seu coração. O que você está fazendo? Em um mundo como o nosso, crise também migratória, de que pessoas que antes viviam longe, agora estão perto. Eu estou falando de venezuelanos, eu estou falando dessas pessoas, de forma muito prática aqui do Brasil. Como que a gente está tratando essas pessoas? A gente está expulsando? A gente não quer que eles comam? O que a gente está fazendo? Em um mundo como o nosso, onde o frio intenso no sul, a gente sabe que é muito grande, o que a gente está fazendo pelas pessoas que estão lá na rua? Pessoas em situação de rua. Por que vários deles acabam morrendo? Por que a gente não se importa? As nossas obras revelam se a gente crê ou não. Será que a gente crê? Deus ele nos chamou para a gente ser esses agentes de reconciliação, de amor, de cuidado. A gente deveria estar olhando para quem, inclusive, ninguém da sociedade está olhando. Existem coisas que o primeiro setor da sociedade não vai fazer. Existem coisas que o segundo setor, o primeiro, o privado, segundo setor, o público, não vai estar fazendo. Terceiras coisas que algumas ONGs vai estar fazendo. Mas a igreja tem um papel significativo, muito importante, e que não tem como substituir na sociedade. A gente precisa recuperar essa missão que Deus nos deu. Não é uma missão nossa, não. É uma missão de Deus e Ele nos dá o privilégio de participar disso. Seja com sua profissão, seja com seu talento, seja com o seu dom. Ou a gente faz esse negócio, ou a gente não mostra pelas obras que a gente de fato conheceu a Deus. E aí a gente mostra um Deus que é feio demais. E esse Deus ninguém vai querer. Essa doutrina do imago Dei, essa doutrina que todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, nos dá a base para que a gente deve tratar com dignidade e amor todas as pessoas. E é a partir disso que vai ser produzido a unidade no nosso meio. A unidade é essencial, parte essencial da nossa identidade enquanto igreja. A reconciliação, a ação em prol da reconciliação é algo
essencial na nossa identidade como igreja. Se a gente age igual essa igreja de Filipos, se a gente deixa que o nosso amor se esfrie, a gente está pecando contra Deus. Espero que essa mensagem tenha feito sentido no seu coração. Deixa eu orar por você. Senhor, obrigada, Senhor, por estarmos vivendo nesse período, nessa época. Nós pedimos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a agir com sabedoria nesse período, nesse tempo que se chama hoje, assim como os apóstolos nos ensinaram. Que o Senhor ajude, Senhor, que nós sejamos instrumentos de forma muito, muito intensa mesmo, de harmonia, de paz, de reconciliação. Assim como o Senhor nos reconcilia consigo mesmo e uns aos outros, que a gente possa ser esse instrumento para a sociedade. E mais do que isso, que a gente seja um exemplo de unidade. Senhor, tira dentro dos nossos corações, do nosso meio, partidarismo, facções, faccionismos, enfim, tudo isso que nos separa uns dos outros e do Senhor. Que o Senhor restaure a sua igreja e que a gente possa ser luz para as nações de fato, para que as pessoas creiam que o Senhor foi enviado por Deus. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, gente.